Bem, minha gente, então vamos aqui. Para você que tem medo de verbo, presta atenção nessa aula que eu vou descomplicar a questão da conjugação verbal. Esta aula gravada de verbo é especial para os alunos do primeiro ano 2020, segundo ano 2021, do Colégio Estadual José Dantas de Souza, mas eu resolvi colocar aqui no canal para que os alunos que estejam em dúvida, aquelas pessoas que vão fazer concurso, tenham a oportunidade de ver que essa questão de conjugação verbal não é um bicho de 7 cabeças. Certo? Então vamos ver aqui. Muito bem. O que é verbo? Verbo é uma palavra em língua portuguesa, em qualquer idioma do mundo, que vai indicar ação, movimento, estado, fenômeno meteorológico, fenômeno da natureza. E ela vai sofrer variações de acordo com as flexões ligadas ao modo, ao tempo, ao número e à pessoa. Então, se eu tenho um verbo no determinado tempo, ele vai ter uma forma de conjugação diferente, evidentemente, se ele tiver um tempo X, numa pessoa Y e num modo tal. Ou seja, depende muito as variações do verbo e as flexões de acordo com o seu modo, tempo, número e pessoa. E aí a complicação vem aí. O que é modo? Então nós temos 3 modos no verbo, somente 3. Nós temos o modo indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Então, para que vocês entendam, o modo indicativo é aquele modo que indica ações do mundo real. Certo? O modo subjuntivo indica ações do mundo hipotético. E o imperativo vai indicar um pedido, uma ordem, uma solicitação, uma imploração. Já para vocês entenderem, vamos lá. No modo indicativo, eu bebo água. Isso é uma ação real. No mundo hipotético do subjuntivo, eu diria, se eu bebesse água. Veja que é uma hipótese. E no imperativo é quando a gente quer dar ordem ou fazer pedidos. Faça, saia, venha, vá. Já o tempo do verbo passa por 3 fases. O presente, todo mundo sabe. O pretérito, que é o passado. E o futuro. O modo imperativo não tem presente, pretérito e futuro. A rigor é o presente apenas, porque você está dando uma ordem ou fazendo um pedido. Imperativo negativo ou imperativo afirmativo. Pronto, não tem mais, não tem mais tempo. Agora, tanto o subjuntivo quanto o indicativo, eles têm presente, pretérito e futuro. Número e pessoa é fácil, número singular ou plural, pessoa, eu, tu, ele, que são do singular, nós, vós, eles, que são do plural. E também temos a voz. A voz do verbo, a voz ativa, é aquela voz em que o sujeito pratica uma ação. A voz passiva é aquela em que o sujeito recebe uma ação. E a voz reflexiva é aquela em que o sujeito pratica e recebe uma ação ao mesmo tempo. Um exemplo rápido. Voz ativa. Pedro comprou um carro.
ele está realizando a ação de comprar um carro. Se eu coloco o carro no sujeito, eu vou dizer a mesma coisa na voz passiva. Um carro foi comprado por Pedro. Observe que o sujeito, um carro, não está praticando nenhuma ação, mas ele está recebendo a ação de ser comprado. E a voz reflexiva é quando eu pratico e recebo ao mesmo tempo a ação que eu pratiquei. Né? Por exemplo, Pedro cortou-se. Ele pegou a faca e cortou a ele mesmo. Então, ele praticou uma ação e essa ação voltou para ele. É a chamada reflexiva. Isto posto, vamos agora para a estrutura do verbo. O verbo tem 4 pequenas partes que nós vamos ver aqui com detalhe. A primeira parte é o radical. O radical é a raiz, é a parte que traz o significado primitivo do verbo. E eu não posso fazer a flexão sem ter o radical. Porque ele é que leva o seu significado, é ele que vem, digamos assim, que traz toda a origem, desde o seu nascimento até as flexões e as derivações. Portanto, o radical é a parte principal do verbo. E ela vem acompanhada da chamada vogal temática. Esta vogal temática fica logo depois do radical. Por exemplo, no exemplo que vocês estão vendo aí, o verbo é andar. Onde é que fica a vogal temática? Ela fica encostada ao R, quando o verbo está no infinitivo. Quando é que um verbo está no infinitivo? Quando ele não foi ainda julgado. Quando a palavra apenas está ali. Você vai pegar agora e conjugar. Então, o verbo no infinitivo, ele termina sempre em R. De junto do R, tem uma vogal, e essa vogal é chamada de vogal temática. Depois dessa vogal, vem o radical. Melhor, antes da vogal é o radical. Então, a ordem é essa: radical, vogal temática, e depois da vogal temática, nós vamos colocar, então, as partes do verbo que nós chamamos de desinências. Essas desinências são várias. Temos desinências que indicam modo, temos desinências que indicam tempo, e temos desinências que ao mesmo tempo indicam as duas coisas. Na maioria do tempo é assim. Temos desinências de número, que vai indicar se é singular ou se é plural, e temos as desinências pessoais, que vão indicar se o verbo está na primeira pessoa, na segunda ou na terceira pessoa. Né? E aí vem o número do singular ou do plural. São 4 partes, portanto, do verbo que vocês têm que dominar para aprender a conjugar corretamente. Vamos dividir o nosso estudo em 3 partes. E cada parte dividida em 3 etapas, porque nós vamos ter 3 conjugações. Certo? Não sei se vocês se lembram, mas as conjugações são determinadas pela vogal temática do verbo. Este verbo que vocês estão vendo aí, por exemplo, o verbo amar, é um verbo de primeira conjugação. Observe que eu tenho ali o R, que é o indicador de que o verbo está no infinitivo, e de junto do R eu tenho o A. É este A que está de junto do R que indica que este verbo amar é da primeira conjugação. E junto com o verbo amar, nós temos mais de 7.000 verbos em língua portuguesa. Dizem que já passa de 8.000 verbos em língua portuguesa somente da primeira conjugação. Nem todos estes verbos são verbos regulares. Há muitos verbos da primeira conjugação que são irregulares. Esse estudo hoje é só para a gente aprender verbos regulares. Porque basta aprender um só. Todos os outros regulares dessa conjugação têm o mesmo padrão. Então vamos ver aqui o verbo amar, da primeira conjugação.
Primeira coisa que a gente tem que fazer é extrair o radical. Como é que a gente extrai o radical de um verbo? A gente pega o R do infinitivo, o A vogal temática e deixa de fora. O que sobrar é radical. Então você tira o R, você tira a vogal temática, o que sobrar é o radical. Vou pegar então esse radical e vou colocar no presente do indicativo. Vamos conjugar logo o presente indicativo. Vou colocar no presente indicativo o radical no seu devido lugar. Pronto, tá aí. Esse é o radical do verbo amar, AM. Vamos conjugar agora colocando a vogal temática. Todos os verbos regulares da primeira conjugação. Basta extrair o radical, colocar aqui, vai ser a mesma coisa. E o que é que vai mudar? Não vai mudar nada, só vai mudar o radical. Tudo agora, o que vier agora, no presente indicativo, vai fazer parte de todos os outros mais de 7.000 verbos da língua portuguesa. Então, basta aprender um. Aí você tem agora a vogal temática. Olha aí. Na primeira pessoa vai ser sempre O. Nas outras pessoas, sempre A. E aí vem a desinência modo temporal, que vai indicar o tempo e o modo do verbo. O presente do indicativo é um tempo primitivo. O presente do indicativo é um tempo primitivo. Por ele ser um tempo primitivo, não tem desinência modo temporal. Agora eu vou me preocupar apenas em colocar as pessoas. Pronto. Está conjugado o verbo amar e todos os outros da primeira conjugação no presente indicativo. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, nós cantais, eles cantam. Qualquer verbo que você pegar aí, regular, vai só mudar o radical. Só muda o radical, o resto é tudo igual. Agora, estes outros tempos, vocês estão vendo aí na tela, o imperativo afirmativo, o imperativo negativo, o presente do subjuntivo, são todos esses tempos que nasceram do presente do indicativo. E nasce de onde? Nasce do radical da primeira pessoa. Isso quer dizer o quê? Eu vou pegar o radical da primeira pessoa. Ah, professor, mas são todos iguais. Eu quero que vocês se acostumem com a ideia, porque quando o verbo for irregular, e nós vamos ter uma aula só de verbos, alguns verbos irregulares, para vocês entenderem como eles funcionam, a derivação acontece no radical da primeira pessoa. Então, se acostumem com isso. Pego o radical da primeira pessoa e levo diretamente para o presente subjuntivo. Levamos o radical da primeira pessoa para o presente subjuntivo e agora me resta o quê? A vogal temática do presente subjuntivo. Qual é? É A? Não é. Lembre-se que aqui é o verbo da primeira conjugação, o verbo amar, estão vendo aqui, ó? A vogal temática A. Se vocês estiverem conjugando um verbo com a vogal temática A, o presente do subjuntivo obrigatoriamente será E. Então não tem erro. Então vocês pegam a vogal temática, estão vendo aqui, ó, o A, e transformam essa vogal temática em E. Pronto, tá aqui. E agora vamos para a desinência modo temporal do presente subjuntivo, que também, a boa notícia, é que não tem desinência modo temporal. Pronto, só vou me preocupar agora com o quê? Com a desinência pessoa-número. E aí, como é que fica? A conjugação do presente subjuntivo ela tem que ser feita assim, ó. Que eu ame, porque é uma hipótese. Vamos imaginar que eu ame. Vamos imaginar que tu ames, que ele ou ela ame,
que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. Vamos imaginar que isso aconteça. É uma hipótese. É o presente subjuntivo. Uma vez conjugado o presente subjuntivo, eu já tenho quase tudo pronto aqui dessa primeira etapa. O que é que eu vou fazer agora? Vou me preocupar com o imperativo negativo. Para que serve o imperativo? Para dar ordem. Não importa se negativo ou afirmativo, ele dá uma ordem, ele faz um pedido. Certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, presta atenção aí, eu vou pegar toda essa estrutura do radical, vogal temática, desinência modo temporal e desinência pessoa número do presente subjuntivo, certo? Toda essa estrutura da segunda pessoa do singular até a terceira do plural. Toda ela, certo? Toda ela. Da segunda pessoa do singular até a terceira pessoa do plural. Tira a pessoa do discurso, que é eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Tira aqui e vai pegar apenas esse quadrinho do radical até desinência pessoa número, da segunda até a terceira pessoa do plural, integralmente, e levar aqui para o imperativo negativo. Observe que o imperativo negativo, estão vendo aí? Pega todas elas da segunda e diante e leva para cá. Lembrem-se que eu não tenho primeira pessoa no imperativo negativo. Portanto, ela tem que ser cancelada. Por que eu não tenho? Porque eu não posso dar ordem a mim mesmo. Eu não posso fazer um pedido a mim mesmo. Então, eu trouxe todo de lá para cá integralmente. Como é que vai ficar agora? Simples. Não ames tu. Não ame você. Não amemos nós. Não ameis vós. Não amem vocês. Muito bem. E agora, o que é que eu vou fazer? O imperativo afirmativo. Tem aqui um pequeno erro aqui. Esse não existe não, viu, minha gente? Estão vendo aqui, ó? Ele já está aqui. Então, não amem. É um é só. Não amem vocês. Erro de digitação. 1000 desculpas. No imperativo afirmativo, o que é que eu faço? Também não tem primeira pessoa. Eu vou pegar a segunda pessoa do presente do indicativo, a segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural. Pego a segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural do presente do indicativo, menos o S. Menos o S. E coloco aqui no imperativo afirmativo. Depois eu vou pegar a primeira do plural, a terceira do singular, a primeira do plural e a terceira do plural do imperativo negativo e vou levar também para o imperativo afirmativo. Olha a anterior. A segunda, estão vendo aqui? E as duas segundas. Segundo singular, segunda do plural, menos o S coloco aqui. E pego aqui a terceira do singular, a primeira do plural e a terceira do plural e jogo todo para cá integralmente. Aí como é que fica a conjugação nesse caso? Ama tu, ame você. Cuidado para não trocar isso. Nos concursos isso aí cai direto. Nos concursos chega abusam disso. Porque a pessoa, nós praticamente não falamos o tu, nós só falamos você e todo mundo confunde. Não existe ama você, tá errado. É ame você. Ama tu, ame você. Nem existe ame tu, também tá errado. É ama tu, ame você. Amemos nós. Amai vós. Amem vocês. Certo? Bom, aí está conjugado o verbo amar da primeira conjugação. Vamos então agora para o verbo viver da segunda conjugação. Já está aqui o radical do verbo viver. O que é que eu vou fazer agora? Colocar a vogal temática, que continua sendo O na primeira, estão vendo aí? E E no restante.
que diferenciou do outro? O radical e as outras pessoas, porque a primeira também é O. O E vai ser de cima a baixo, como na primeira conjugação era o A. Na segunda conjugação vai ser o E, mas o O continua, tanto na primeira quanto na segunda conjugação, na primeira pessoa do singular. E aí eu vou para as pessoas. Pronto. Eu vivo, tu vives, ele vive, nós vivemos, vós viveis, eles vivem. Pronto, acabou. Vou fazer o mesmo processo. Pego a primeira pessoa, o radical da primeira pessoa, e jogo lá no presente do subjuntivo. Tô vendo aí? Pronto. Agora o que é que eu vou fazer? Vou colocar a vogal temática. Mais uma vez, lembrem-se, aqui não é A. Se fosse A, aqui seria E. Mas aqui é E, então aqui vai ser A. Se na primeira conjugação era A e aqui virou E, agora vai ser E como vogal temática, e então vira A. Pronto. E agora vamos colocar a desinência pessoa, número, porque não tem desinência modo temporal, exatamente como acontece na primeira conjugação. Pronto. Que eu viva, que tu vivas, que ele viva, que nós vivamos, que vós viveis, que vós vivais, que eles vivam. Pronto. Agora o que é que eu vou fazer? Pego a segunda pessoa, mesma coisa da primeira conjugação. Pego a segunda pessoa até a terceira do plural, segunda do singular até a terceira do plural, integralmente para o imperativo negativo, tirando a primeira pessoa. Vivas tu, viva você, vivamos nós, vivais vós, vivam vocês. Mesma coisa. E agora o que é que eu vou fazer? Pego a segunda pessoa do singular do presente indicativo e a segunda do plural e coloco aonde? Coloco a segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural, menos o S, no imperativo afirmativo. E vou agora eliminar a primeira pessoa e trazer a terceira do singular, a primeira do plural e a terceira do plural para também o imperativo afirmativo. Pronto. Como é que fica então? Vive tu, viva você. Vivamos nós, vivei vós, vivam vocês. E como é que fica na terceira conjugação? Fácil, fácil. Mesma coisa. Tá aí, ó. Pegar o verbo partir, que é da terceira conjugação. Certo? O que é que eu vou fazer agora? Primeira pessoa é ó. Observe que a primeira pessoa vai ser sempre O no presente indicativo em todas as conjugações. Modifica o resto. Veja aí, ó. I e é. Aqui ficou mais complicado a vogal temática. Mas a bondade é que todos os outros seguem este modelo. Agora, parto, eu parto, tu partes, ele parte. Nós partimos, vós partis, eles partem. Observe um pequeno detalhe aqui, que aqui seria IS na segunda pessoa do plural, e só tem agora S. Por quê? Porque eu já tenho o I aqui, a vogal temática aí. Não ia ficar com dois Is, então um desapareceu. Certo? Agora vamos fazer o quê? Pega o radical da primeira pessoa e leva para o presente subjuntivo. Certo? E agora, a vogal temática qual é? Se lá fosse A, se aqui fosse A, aqui seria E. Se aqui fosse E, aqui seria A. Mas como aqui é I, também vai ser A. Pronto. Então, se a vogal temática é A, subjuntivo é E. Se a vogal temática é E, subjuntivo é A. Se a vogal temática é I, subjuntivo também vai ser A. E aí a desinência modo temporal? Não tem por quê? Porque é presente subjuntivo e fica como que eu parta, que tu partas, que ele parta, que nós partamos, que vós partais, que eles partam. Mesma coisa, até cansativo, segunda pessoa do singular, até a segunda pessoa do plural, integralmente. E traz para o imperativo negativo.
Pronto. Não partas tu, não parta você, não partamos nós, não partais vós, não partam vocês. Simples. Agora, segunda pessoa do singular, segunda pessoa do plural, menos o S para o imperativo afirmativo. Pronto. E agora, elimina a primeira pessoa, pego a segunda do singular, primeira do plural, terceira do plural e jogo do imperativo negativo para o imperativo afirmativo. Pronto. Como é que fica então? Parte tu, parta você. Partamos nós, parti vós, partam vocês. Simples. Qual é a bondade disso, professor? É que todos os mais de 7.000 verbos da primeira conjugação, os 5.000 da segunda e os 3.000 da terceira, todos se conjugam exatamente assim. Só muda o radical e a vogal temática, que nós chamamos de tema. A união do radical com a vogal temática nós chamamos de tema. Só muda o tema, o resto não é problema. Agora vamos para a derivação em outro tempo. Nós temos o pretérito perfeito. E este tempo, pretérito perfeito, ele como o presente, ele é um tempo primitivo. Deste tempo primitivo nasceram outros tempos. E como é que se deu esse nascimento? Vocês já viram como se deu a derivação do presente para o presente subjuntivo e os dois imperativos. Agora nós vamos ver como vai acontecer a derivação do pretérito perfeito para o pretérito mais que perfeito do indicativo, para o pretérito imperfeito do subjuntivo e para o futuro do subjuntivo. Primeira coisa que a gente tem que fazer é conjugar o verbo amar no tempo do pretérito perfeito. Coloca-se o radical, isso aqui vocês já sabem, e vamos colocar agora a vogal temática. Observem que essa vogal temática, esse formato, vai permanecer em todos os verbos dessa conjugação. Desinência modo temporal não tem. Por quê, professor? Porque o tempo é primitivo. Tempo primitivo não tem desinência modo temporal. Ah, mas o presente subjuntivo ele é derivado. Mas aí ele já não tem por uma característica própria. Mas o pretérito perfeito e o presente indicativo não possuem desinência modo temporal. Vamos então para as pessoas. Pronto. Como é que é conjugado o verbo? Eu amei, tu amaste, ele amou. Nós amamos, vós amastes, eles amaram. Agora eu vou derivar, fazer a derivação. Como é que acontece essa derivação? Pega-se o tema. O que é o tema, professor? É a união da vogal temática mais o radical. Então, eu vou pegar o tema da segunda pessoa do singular. Qual é o tema da segunda pessoa do singular? Qual é o radical? AM. Qual é a vogal temática? A. Então, qual é o tema? Ama. Esse é o tema. Então, eu vou pegar esse tema. Pode fazer isso já diretamente. Pega o tema e coloque em todos os tempos que foram derivados do pretérito perfeito. É a mesma coisa. Não tem erro. Só é colocar. Todos vão ter esse formato. Não se preocupem, todos terão este formato. Todos terão esse formato. Pronto, o que é que vou me preocupar agora? Vou me preocupar com a desinência modo temporal do pretérito mais que perfeito do indicativo. Para vocês se lembrarem, tem uma deusa chamada Ra. Essa é a deusa. Ra, pronto. Observe que eu tenho RA da primeira até a primeira do singular até a primeira do plural. E eu tenho aqui, na segunda do plural, no lugar do Rá, entra uma Ré. E depois eu vou para o Rá novamente. É só isso, só tem que se lembrar disso. Porque isso vai se repetir incansavelmente nos outros tantos, mais de 7.000 verbos que tem da primeira conjugação. Agora, qual é a minha preocupação? Minha preocupação agora é com as pessoas. Pronto. Já tenho agora tudo. Eu amara, tu amaras, ele amara. Nós amáramos. Essa é a pronúncia, pessoal.
nós amáramos. Olha o acento aí. Esse acento não pode ser esquecido, senão fica amaramos, e amaramos não existe. Nós amáramos. Vós amareis, eles amaram. Certo? Observe que a alteração da vogal temática, o acento na primeira pessoa do plural e na segunda pessoa do plural. Certo? Muito bem. Vamos agora para o pretérito imperfeito subjuntivo. Depois eu explico a vocês qual é a diferença entre eles. Tem o pretérito mais que perfeito e o pretérito imperfeito subjuntivo. Então, vamos lá. Qual é a desinência modo temporal? Isso vocês têm que decorar. Não tem outra forma. Para facilitar E quando vocês conjugam o verbo, isso acaba surgindo naturalmente, né? Mas lembrem-se que a desinência modo temporal do pretérito imperfeito subjuntivo é o SSE. Lembre-se que o pretérito imperfeito subjuntivo vai trabalhar com a possibilidade. É o se. É uma hipótese, né? É uma hipótese. Então, como é que fica? Fica assim. Agora, com a minha preocupação, as pessoas. Pronto. Vou colocar as pessoas. E como é que fica a pronúncia? Se eu amasse, se tu amasses, se ele amasse, se nós amássemos. Olha aí a pronúncia correta, o acento no A da vogal temática. Se vós amasseis, novamente, acento no A da vogal temática. Se eles ou elas amassem. Pronto. Né? Vocês podem perceber agora a diferença entre o pretérito mais que perfeito e o imperfeito subjuntivo? Pretérito mais que perfeito é um tempo bem anterior a qualquer outro tempo. É o tempo que você usa. Se você vai usar 3 tempos do passado, o primeiro a ser usado é o pretérito mais que perfeito. Se você vai usar 2 tempos do verbo no passado, o primeiro a ser usado é o pretérito mais que perfeito. É claro que ninguém faz isso mais hoje. Na linguagem popular isso não existe. Isso aqui é na linguagem clássica, né? Para você entender textos. Quando se usa o pretérito mais que perfeito, é um passado anterior a qualquer outro passado. E o pretérito perfeito subjuntivo é um passado hipotético. E vem agora o futuro do subjuntivo, que é tão mais fácil, né? Tão mais fácil que adorar sorvete em época de verão. Simplesmente vocês coloquem R. A desinência R não serve apenas para indicar o infinitivo do verbo. Serve também para indicar o futuro do subjuntivo. Pronto. Observem que eu tenho aqui, de fato, em todas as pessoas, o verbo amar no infinitivo. Qual é a diferença? Agora eu vou ter que conjugar. Para conjugar, eu coloco então as pessoas. Pronto, está colocado as pessoas. Quando eu amar, olha aí o futuro hipotético. Por isso que é subjuntivo. Quando eu amar, quando tu amares, quando ele ou ela amar, quando nós amarmos, quando vós amardes, quando eles amarem. Muito bem. Essa é da primeira conjugação. E da segunda, é a mesma coisa. Só vai mudar exclusivamente o radical e a vogal temática apenas, minha gente. Só vai mudar o radical e a vogal temática. Eu estou deixando aqui para vocês, certo? Já tudo que estava na primeira conjugação e só coloquei agora o radical de viver. Observem aí. Só tem o radical de viver. O que é que eu vou me preocupar agora? Vou me preocupar agora com a vogal temática. Pronto. Eu vivi, tu viveste, ele viveu. Nós vivemos, nós viveste, eles viveram. Pego o tema, que é vive, e coloco nos outros. Não tem mais dor de cabeça. Pronto. Eu vivera, tu viveras, ele vivera. Nós vivéramos. Observe que aqui eu tenho o circunflexo. Mas vocês vão encontrar aí, né, o vivéramos com o é aberto e não fechado. Portugal usa assim. Portugal usa vivéramos. Eles não falam vivéramos.
é vivéramos. Então você pode acentuar com o agudo, que os portugueses adoram fazer isso. Mas no Brasil nós fechamos, então, vivéramos. Vós vivereis, também fechado, eles ou elas viveram. Depois, é só me preocupar agora com a vogal temática, que é a mesma. Porque lá, vocês estão vendo, o tema é vive. Vai ser vive tanto no pretérito mais que perfeito, como no pretérito perfeito. Então fica, se eu vivesse, se tu vivesse, se ele vivesse, se nós vivêssemos, o é fechado de novo. Se vós vivesseis, se eles vivessem. E, por fim, o mesmo tema eu vou colocar no subjuntivo, o resto é tudo igual. Só muda o tema, o resto não é problema. Só muda o tema, o resto não é problema. Repetem tudo, tanto da primeira para a segunda, como da segunda para a terceira conjugação. É a mesma coisa. Então, viver, eu, quando eu viver, quando tu viveres, quando ela ou ele viver, quando nós vivermos, quando vós viverdes, quando eles viverem. Na terceira conjugação, não há modificação a não ser radical e vogal temática. Olha aí, ó. Eu parti, tu partiste, ele partiu. Nós partimos, vós partistes, eles partiram. Pega o tema que é partir e joga cá. O resto é tudo a mesma coisa. Eu partira, tu partiras, ele partira. Nós partíramos, vós partireis, eles partiram. Lembre do acento na segunda, do plural e na primeira do plural. No pretérito imperfeito subjuntivo, se eu partisse, se tu partisses, se ele ou ela partisse, se nós partíssemos, olha o acento no i, se vós partisseis, se eles partissem. E o futuro do subjuntivo é a mesma coisa. Quando eu partir, quando tu partires, quando ele ou ela partir, quando nós partirmos, quando vós partirdes, quando eles partirem. Não tem complicação. Agora tem a terceira etapa, que são os tempos derivados do infinitivo. Já deu para encontrar um cantinho aqui para focar em vocês. Observem aqui que eu vou conjugar o verbo amar no pretérito imperfeito do indicativo. Este tempo, pretérito perfeito do indicativo, futuro do presente, futuro do pretérito e o infinitivo pessoal são todos os quatro derivados do infinitivo do verbo. Então, eu vou pegar o infinitivo do verbo amar, vou extrair o radical, a vogal temática, e colocar aqui. Todos vão ser feitos dessa forma, radical e vogal temática. E eu só vou me preocupar com as desinências de tempo e de modo. Aqui, por exemplo, o pretérito imperfeito indicativo é vá. Muda apenas na segunda do plural, que fica vé. Aí a conjugação, lógico, eu amava, tu amavas, ele amava. Nós amávamos, vós amáveis, eles amavam. Lembrem mais uma vez o acento aqui no A, na primeira e na segunda pessoas do plural. Certo? Detalhe importante. Esse tempo do pretérito imperfeito do indicativo, o nome já está dizendo. Por que ele é imperfeito? Porque parece que o tempo não terminou ainda. Eu amava. É um prolongamento de uma ação no tempo passado, que dá a impressão de que ela não terminou. É diferente de eu amei, significa que já acabou. Eu amara, que você usa antes do pretérito perfeito e antes do imperfeito indicativo, né? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui, para vocês entenderem a forma de usar o pretérito mais que perfeito. Vamos imaginar que eu tenho duas ações do passado. Uma ação é um carro bate no poste. 10 minutos depois, aparece uma senhora e chora.
Então eu vou pegar as duas ações e vou construir a seguinte frase. A mulher chorava ao ver que o seu marido batera com o carro no poste. O que é que eu quero dizer para quem está lendo essa frase? Que primeiro ele bateu no poste, foi o primeiro tempo. Depois a mulher veio e chorou. Então, a batida do carro aconteceu antes da chegada da mulher. É o tempo mais velho do passado. Eu preciso usar o pretérito mais que perfeito. Não importa o segundo, pode ser o imperfeito ou pode ser o pretérito perfeito comum do indicativo. Mas é obrigatório o uso do tempo mais velho da ação, da frase, como pretérito mais que perfeito. Muito bem. Posto isto, vamos adiante. Agora, o que é que eu vou fazer? Não tem a derivação de um tempo para outro. A derivação toda está ligada ao verbo no infinitivo. Então, vou ter que extrair novamente aqui o radical e a vogal temática. E isso vai se repetir em todos esses tempos aqui. Sempre vai ser radical e vogal temática. A mesma coisa. É até muito cansativo. Agora, futuro do presente. O futuro do presente é aquela ação que ainda vai acontecer com certeza. É uma ação que vai acontecer no futuro certamente. Então, qual é a desinência temporal para esse tempo? Ré, ha, ré, ram. Tem que memorizar isso. Ré, ha, ré, ram. Tem que memorizar. Porque ela vai se repetir incansavelmente. Não é só na primeira conjugação, não, minha gente. É na primeira, na segunda e na terceira conjugação. A mesma coisa. E tem gente que diz que português é difícil. Certo? Agora só vou me preocupar com o quê? Com as pessoas. Pronto. Eu amarei. Ação do futuro. Tu amarás. Não esqueça o acento. Oxítono terminado em AS. Ele amará. Olha o acento. Oxítono terminado em A. Nós amaremos. Vós amareis, eles amarão. Pelo amor de Deus, não confundam. Amarão, futuro do presente, com amaram, que é presente. E, às vezes, também é pretérito. Certo? Ó tio, amarão. Só acontece isso no futuro do presente. Não pode confundir com outro tempo. Bom, eu já tenho aqui o tema do futuro do pretérito. O que é o futuro do pretérito? O futuro do pretérito é um tempo que deveria ter sido e que não foi. É um tempo que ia acontecer e foi passado. Né? Então, como é que vai ficar? Vai ficar da seguinte forma. Ria. Observe que é ria de cima até embaixo, exceto na segunda pessoa do plural. O vós, o ria, é trocado pelo rie. E aí vamos ver as pessoas. Pronto. Eu amaria, tu amarias e ele amaria. Nós amaríamos. Olha o acento por Nossa Senhora da acentuação. Amaríamos. Aí tem o hiato, o i fica forte, né? E tem que colocar o acento. Vós amaríeis, também com acento, e eles amariam. Muito bem. E agora o infinitivo impessoal. O que é infinitivo impessoal, professor? É o infinitivo normal, amar. Tá vendo aí? E você agora vai colocar as pessoas. Ah, professor, mas está parecido com o futuro, né? Está parecido com o futuro. Às vezes acontece isso. Mas às vezes não. Nem sempre o infinitivo pessoal é parecido com o futuro do subjuntivo. Nesse caso aqui, quando eu amar, é tão parecido no infinitivo como amar eu, né? Então vamos colocar aqui as pessoas, porque senão não é pessoal.
Então, amar eu, amares tu, amar ela, ele ou você, amarmos nós, amardes vós, amarem eles, elas, vocês. E agora, a parte final desse estudo, que é colocar o gerúndio, o infinitivo e o particípio do verbo. Infinitivo vocês já sabem? Todo mundo aqui já sabe? Amar, gerúndio, amando e particípio, amado ou amada. O infinitivo é quando o verbo não está conjugado. E por que é chamado de formas nominais? Porque eles, em algum momento, podem virar substantivos ou adjetivos. Né? Por exemplo, amado, amada. Ele é o meu amado. Ela é a minha amada. Né? Pode virar substantivo, pode virar também adjetivo. Ela está sendo amada. O particípio dá a ideia também de adjetivo. E amar você pode transformar em substantivo. O amar do povo é cego. Quando você transformou em substantivo. Por isso que é chamado de formas nominais do verbo. Certo? Tem até pessoas que vocês conhecem. Seu amando, vai para onde? Amando vira nome de pessoas. Por isso são chamadas de formas nominais do verbo. Certo? Vamos agora para a segunda conjugação. Observem que na segunda conjugação, eu nem botei ainda segunda conjugação e nem o verbo, para vocês perceberem que essa estrutura que vocês estão vendo aí vai continuar. Só vai mudar no pretérito imperfeito indicativo, o radical, a vogal temática e a desinência. E nos outros tempos, apenas o tema. Vamos ver se eu estou certo? Vamos lá. Olha aí, coloquei o verbo viver, que é da segunda conjugação. Vou colocar agora a vogal temática. Tá vendo? O pretérito imperfeito, a vogal temática é, vira aí. Na segunda conjugação. Na segunda conjugação, a vogal temática é, no pretérito imperfeito do indicativo, vira i. Isso vocês têm que lembrar. Mas isso acontece em todos os verbos. E agora minha preocupação é o quê? A desinência modo temporal, que é a. Pronto. Como é que fica? Eu vivia, tu vivias, ele vivia. Nós vivíamos, acento. Vós vivieis, acento. Eles viviam. Pronto. Agora os outros, minha gente, é só acrescentar a vogal temática. Qual é a vogal temática, professor? É. Pronto. Eu viverei, tu viverás, ele viverá. Nós viveremos, vós vivereis, eles viverão. Futuro do presente, mesma coisa. Eu viveria, tu viverias, ele viveria. Nós viveríamos, vós viveríeis, eles viveriam. Lembrem apenas do processo de acentuação. E o infinitivo impessoal não muda também. Mesma vogal. Viver eu, viveres tu. Viver ela, ele ou você. Vivermos nós, viverdes vós. Viverem eles, elas ou vocês. E agora o gerúndio está lá embaixo. Ó. Viver, que é o infinitivo, gerúndio vivendo e particípio vivido ou vivida. Lembre-se que o particípio pode ir para o masculino, o particípio pode ir para o feminino, o particípio pode ir para o plural, singular. O particípio é uma forma de verbo que parece ser um substantivo ou um adjetivo, é singular, plural, masculino, feminino, mas é o particípio do verbo, certo? Vamos ver isso também, terceira conjugação, verbo partir. O que é que vai mudar da segunda para a terceira? Apenas o tema. Só muda o tema, o resto não é problema. Só muda o tema, o resto não é problema. Então só é colocar o tema, pô. Pronto. Aqui no pretérito imperfeito indicativo, nem o tema muda, porque o i já é da segunda conjugação. Você só vai botar o radical. Né? E aí eu partia, tu partias, ele partia, nós partíamos, vós partíeis, eles partiam. Futuro do presente, pronto. Botou o tema aqui. Eu partirei, tu partirás, ele partirá. Nós partiremos, vós partireis, eles partirão. Não esqueça o durão,
que fiquem todas. No futuro, eu partiria, tu partirias, ele partiria, nós partiríamos, vós partiríeis, eles partiriam. E infinitivo impessoal, mesma coisa. Partir eu, partires tu. Partir ela, ele ou você. Partirmos nós, partirdes vós, partirem vocês. Embaixo, infinitivo, partir, gerúndio. Partindo, particípio, partido ou partida. Ok? Diga uma verdade. Dá para errar verbo em língua portuguesa? Claro, estes são verbos regulares. Ainda temos uma aula com os verbos anômalos, irregulares, tanto fazia anômalo. Tem o irregular, que é irregularidade pouca, e tem o anômalo, que é uma irregularidade acentuada. E tem os defectivos, que não são conjugados em todas as pessoas, nem em todos os tempos, nem em todos os modos. São verbos assim que tem poucas conjugações, poucas flexões, né? Mas hoje é para desmistificar essa questão de que verbo é difícil. Não é difícil. Espero que vocês tenham gostado. Passem esse vídeo não só para os colegas, passem esse vídeo para quem inclusive vai fazer concurso. E eu vou fazer um segundo vídeo sobre os outros tipos de verbo, inclusive verbos irregulares, muito comuns que caem em concurso e que geram muita dúvida. E eu espero que vocês tenham gostado. Pode espalhar o vídeo por aí. Não é mal nenhum aprender a língua portuguesa. É um benefício, certo? Espalhem por aí. E aqui, quem assiste o canal, quem está acostumado com o canal e ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. Precisamos crescer. Um abraço a todos vocês. Estudem. A única coisa que não nos tiram neste país é o nosso conhecimento. E conhecimento é liberdade. Isso ninguém vai tirar da gente. Então vocês precisam sim estudar. Ok, minha gente? Um abraço a todos vocês e até uma outra oportunidade.